Já dura mais de uma semana um grande incêndio que atingiu e devastou uma área enorme de vegetação entre ali Zacarias, Turiúba e Planalto. O espaço queimado até agora equivale a 600 campos de futebol. O Lucas Piccolo está no local e conta como está a situação por aí neste momento. Lucas, boa tarde. Oi, Melissa, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando de casa. Olha, nesse exato momento, a situação é considerada controlada. Segundo o Corpo de Bombeiros aqui de Zacarias, cidade onde nós estamos nesse exato momento, estamos na rua Padre Manuel de Nóbrega, rua onde esse incêndio teria começado, então, na segunda-feira passada, dia 22, hoje completando, então, uma semana. Segundo a Defesa Civil, um incêndio praticamente ininterrupto. Uma semana aí de chamas que se alastraram muito rapidamente e praticamente não pararam durante esses 7 dias. Agora a gente está acompanhando essa área realmente onde o incêndio teria começado. Nesse momento não é possível ver nenhum princípio, nenhum foco de incêndio realmente, mas um trabalho muito árduo da Defesa Civil com o Corpo de Bombeiros também. Ali a gente consegue ver até uma fumaça aparentemente ali se espalhando realmente, mas tem um caminhão inclusive aqui do lado do Corpo de Bombeiros. O pessoal está de plantão aqui realmente fazendo esse trabalho muito árduo, principalmente nesse final de semana. Temos imagens inclusive que recebemos do Corpo de Bombeiros ontem à tarde, à noite, na madrugada desta segunda-feira também. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros aqui de Zacarias, praticamente as equipes aqui não dormiram, viraram a noite aqui nessa área, tentando fazer com que essa situação ficasse controlada. Até o momento isso está sendo possível, mas não é descartada a possibilidade de novos focos de incêndio a partir agora do início da tarde desta segunda-feira. E segundo a Defesa Civil, claro, é um clima seco, a estiagem, os ventos fortes também, esse incêndio começou e os ventos começou aqui em Zacarias, levaram para outras cidades aqui da região. No caso, levaram para cidades de Planalto e também para Turiúba. Lembrando, em áreas rurais dentro dessas cidades, como você mesmo disse, né, Mel? A área queimada e devastada já chega a 600 hectares de terra, o que equivale a 600 campos de futebol profissional. Um trabalho muito intenso realmente, contou com o apoio de caminhões-pipa do Corpo de Bombeiros, mas também de caminhões de usinas aqui da região que estão ajudando nesse trabalho, além de um avião pulverizador, que é aquele avião que passa por cima das áreas mais difíceis, né, do Corpo de Bombeiros acessar, jogando água realmente ali para tentar ajudar nesse trabalho. Isso porque, segundo o Corpo de Bombeiros, as áreas queimadas são matas nativas, pastagens e também canaviais. E a maior dificuldade desse trabalho de apagar as chamas realmente é o difícil acesso. São vegetações extensas realmente e que dificultam o acesso desses caminhões. Aqui, por exemplo, onde a gente está, não dá para a gente ver agora na imagem, mas ali atrás, segundo o Corpo de Bombeiros, tem realmente um relevo muito irregular. Então, acabou essas árvores aqui atrás da gente, já entra ali uma profundidade de cerca de 15 metros, segundo o Corpo de Bombeiros. O que eles têm que fazer? Esperar esse fogo lá, né, na profundidade se espalhar, subir, chegar a ter aqui essa planície, essa superfície, e aí só aí eles conseguem então esse trabalho realmente de escoamento e também de combate às chamas. Só que até aí o fogo já se espalhou bastante, então realmente é muita dificuldade que eles estão enfrentando, realmente essa questão das áreas fechadas e de acesso mais difícil desses caminhões. Hoje cedo a gente conversou, inclusive com um representante da Defesa Civil, que nos deu mais detalhes sobre a situação atual, se existe um risco muito grande desses incêndios voltarem a atingir essa área e também aí referente à previsão de chuva nos próximos dias e próximas semanas também. Vamos ouvi-lo. A gente ainda não tem a informação da extinção completa, né? A gente trabalha ou com a extinção ou com o combate. As equipes ainda permanecem por lá. E como eu disse, a situação se agrava porque o tempo seco e com falta de chuva piora ainda mais. Estamos com alguns incêndios, pelo menos 6 incêndios ativos no estado nesse momento. No fim de semana a coisa se agravou um pouco mais. Isso em razão do tempo seco. Nós tivemos algumas cidades do interior com umidade abaixo dos 20%, que já é grave. Nós viemos de um período onde os riscos de incêndio diminuíram em razão das chuvas, até tivemos fortes vendavais na segunda-feira da última semana, que trouxeram chuvas que se espalharam pelo estado, mas aí, já a partir da terça-feira da última semana, a chuva praticamente parou, e o que nós tivemos foi um tempo seco que foi aumentando gradualmente, de modo que para esta semana que entra agora, nós vamos ter um risco bem alto para incêndios em todo o interior paulista. A gente vai ter chuvas mais regulares a partir da segunda quinzena de outubro. Aí os episódios de chuvas ficarão mais regulares, as frentes frias passarão com mais previsibilidade.
que está acontecendo é que a frente fria até avança pelo sul do país, mas ela não tem força para se espalhar pelo interior do estado. A massa de ar seco e quente que sopra do centro-oeste do país acaba tendo mais força do que as frentes frias. Inclusive, essa semana a gente vai ter uma grande massa de ar seco que está atuando não só no estado de São Paulo, mas em todo o centro-oeste e avançando até o interior do nordeste. Então, a gente tem ali uma zona de calor intenso atuando em todo o centro do nosso país, o que pega as regiões do nosso noroeste, do nosso oeste paulista também. E aí os termômetros podem passar dos 36 graus, a umidade do ar abaixo dos 20% e com possibilidade de rajadas de vento acima dos 40 por hora, que é o cenário perfeito para que os incêndios se agravem. Situação complicada realmente. Nessa semana, a tendência é que o risco de incêndios aumente ainda mais, essa possibilidade real realmente de outros focos serem registrados em todo o estado de São Paulo. A expectativa é que na segunda quinzena de outubro, então, as chuvas cheguem aqui no interior do estado de São Paulo, em todo o estado paulista também, amenizando essa situação. Claro que com a água da chuva o risco de incêndio é muito menor, sai desse período de estiagem também. Conversamos hoje cedo aqui também com alguns produtores rurais que têm áreas aqui referente à cana-de-açúcar, criação de gado, galinha, e são vários os prejuízos, viu? Porque realmente essas áreas queimadas afetam toda essa produção, pessoas que sobrevivem disso há anos, tomando esse susto aí gigante e agora tendo que se manter alerta também, porque esses incêndios, inclusive em alguns casos, chegam até próximos às casas aqui no interior do estado de São Paulo. Que cenário desolador, que tristeza, viu, Lucas? Olhar aí esse lugar que você está, vendo toda essa vegetação queimada. Muito obrigada pelas suas informações. Qualquer atualização com relação a esse incêndio, então, você nos chame por gentileza. E olha, se você de casa vir uma situação, alguém ateando o fogo a uma área ou um foco de incêndio, chame imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo 193. Com toda certeza. E a gente viu aí o representante da Defesa Civil falando sobre esses focos de incêndio que ainda estão ativos em todo o estado. Além desse que o Lucas trouxe de Mirandópolis, um incêndio também de grandes proporções atinge desde a última quinta-feira uma área de proteção ambiental em Martinópolis, que fica ali na região de Presidente Prudente. O fogo, inclusive, está bem próximo ao balneário Laranja Doce, que é bastante famoso ali na cidade, na Alameda da Praia, e tem mobilizado equipes do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil, que trabalham intensamente para conter o avanço das chamas. Segundo a Defesa Civil, o incêndio atinge uma área de proteção permanente e continua, infelizmente, ainda ativo. A situação é monitorada pela Sala São Paulo Sem Fogo, que acompanha os casos de incêndios florestais em todo o estado de São Paulo. Até o momento, não há informações sobre feridos, mas as autoridades alertam para os riscos ambientais e pediram, claro, que a população evite ficar ali circulando próximo ao local. E eu disse, não é que eram várias ocorrências aí de incêndio registradas na nossa região e está tendo ocorrência de incêndio neste momento na cidade de Catiguá, viu? Essas imagens que você acompanha a partir de agora foram feitas agora há pouquinho pelo cinegrafista Alcir Medeiros. As chamas são em uma área de plantio de cana-de-açúcar, próximo ali à rodovia Washington Luiz. As equipes já realizam o trabalho de combate ao fogo e não há informações sobre vítimas. As atualizações logo mais às 6h30 da noite no Tá Na Hora Interior com Sandro Pires.